Olá, investidores, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. Na sessão desta quarta-feira, o índice Bovespa acompanhou as bolsas internacionais, reagindo negativamente à ata do Banco Central americano, que reforçou a possibilidade de aumento de juros se necessário. Ao final da tarde, o Ibovespa caía aproximadamente 1,30%, registrando uma nova mínima para o mês de maio, aos 125.524 pontos. Começando pelo nosso índice Bovespa, o cenário é de perda de suporte indicado na região das médias, aqui é os 127.388 pontos, e o teste da região de fundo dos 125.900 pontos. No momento em que gravamos o nosso programa, ele renova sua mínima do dia, aos 125.554 pontos, registrando uma queda de 1,39%. O fechamento do nosso índice Bovespa neste cenário reforçaria a perspectiva de continuidade, onde teríamos a próxima região de suporte marcada aos 124 mil pontos. No eventual teste de suporte com fechamento acima dos 125.800 pontos, poderíamos ver o Ibovespa ensaiando uma realização, ou seja, subindo nos próximos dias, mantendo apenas a sua tendência neutra de curto prazo. No sentido oposto, temos o dólar futuro, que nesse momento sobe 0,59%. Graficamente, vemos a desconfiguração da estrutura de baixa, favorecendo a sequência do movimento de alta do dólar futuro em direção à próxima região de resistência marcada aos R$ 5,21. Cenário que, se confirmado, abriria espaço para o início de formação de uma nova tendência de alta. Reagindo à forte queda do índice Bovespa que analisamos há pouco, o juros futuro de curto prazo acelerou o movimento de alta e acumula agora 1,22%, testando o patamar de resistência indicado na região dos 10.800 pontos. Patamar que, se for rompido nos próximos dias, possibilitaria a sequência da alta dos juros, em direção à região dos 11.050 pontos. Falamos aqui de um upside, ou seja, de uma alta potencial, de aproximadamente 2,30%, um cenário que continuaria pressionando o nosso índice Bovespa no curto prazo. Começando com as ações, temos Petro 4, um dos poucos ativos que conseguiram permanecer no campo positivo na sessão de hoje. Basicamente, a leitura é de uma realização após as quedas recentes, onde não identificamos ainda a consolidação de um fundo, quando possibilitaria a formação de um gatilho de compra no curto prazo. De qualquer maneira, a formação de um fundo ainda assim seria visto como oportunidade de compra de correção, ou seja, contra a sua tendência principal de baixa que vai se formando no nosso gráfico diário. Passando para as ações da Vale, o cenário é de teste de suporte. Região dos R$ 65,10, que, se for respeitado, possibilitaria a consolidação de um novo fundo ascendente, quando o mercado enxergaria como nova oportunidade de compra para as ações da Vale no curto prazo. No sentido oposto, a perda da região do suporte dos R$ 65 não só desconfiguraria a nossa linha de tendência de alta, mas como jogaria as ações da Vale dentro de uma lateralização. Nesse caso, a próxima região de suporte ficaria marcada no patamar dos R$ 63,60. Para as ações da Marfrig, o dia foi de consolidação de topo no patamar dos R$ 12,10, estrutura que agora passa a favorecer a queda dos preços no curto prazo. Nesse cenário, temos um downside, ou seja, um espaço para queda de aproximadamente 1,5% até a região de gap mais próxima e de até 7,5% até a região de suporte indicada aos R$ 10,84. Observem que todo esse movimento não desconfiguraria ainda a formação de uma nova tendência de alta para os preços da Marfrig no curto prazo. Analisamos agora as BDRs da Microsoft, ativo que apresenta o rompimento de resistência do patamar dos R$ 91,30 e a projeção de um novo topo aos R$ 93,47, sendo este patamar a projeção de 100% de Fibonacci. Caso ele venha a ser rompido nos próximos dias, poderia estender esse movimento em direção aos 161% de Fibonacci, marcado no patamar dos R$ 97. Falaríamos aqui, ou seja, de um cenário de continuidade, oferecendo um upside
aproximadamente de 3,5%. Já para as ações da JBS, o dia foi de tentativa de rompimento da região de topo marcada aos R$ 29,50, chegando inclusive a registrar a sua máxima recente, agora aos R$ 29,99. Porém, a estrutura gráfica segue favorecendo a consolidação de topo, o que possibilitaria nos próximos dias o início do movimento corretivo, ou seja, a queda dos preços em direção à região de suporte mais próxima. Nesse caso, indicada na região de média curta aos R$ 27,60 e na sequência aos R$ 26. Falamos em ambos os casos de um downside, ou seja, de uma queda potencial de aproximadamente 4,80% e na sequência de 10%. Passamos agora para as ações da Trisul, ativo que segue reforçando seu cenário neutro de curto prazo. Nessa estrutura, após o encerramento da formação de um canal de alta, favorece apenas a busca por suporte, marcado na região dos R$ 4,55, e o possível rompimento do patamar de resistência, dos R$ 4,85. Nesse caso, seria o momento de observar a possível formação de um novo gatilho de compra em direção à região de topo mais próxima, indicada aos R$ 5,32. Passamos agora para as ações da CSN Mineração, ativo que segue apresentando uma estrutura de alta após o rompimento da região dos R$ 5,35, porém apresenta o início de uma realização, o que pede cautela para os investidores que estão posicionados nesse momento. Dentro do cenário, a renovação da máxima recente, registrada hoje aos R$ 5,57, acompanhado de bom volume comprador, seria o cenário desejado, com resistência mais próxima aos R$ 5,67. No sentido oposto, o que não poderia ocorrer nos próximos dias é o recuo do preço abaixo dos R$ 5,35. Nesse caso, ele estaria desconfigurando a nossa estrutura de alta formada nos últimos dias. Analisamos agora as ações da Arezzo, ativo que mostrou resiliência mesmo com a forte alta dos juros de curto prazo. O cenário técnico demonstra o rompimento do patamar de resistência dos R$ 50,27, porém, testando a região de gap dos R$ 51,50. Na eventual renovação da máxima recente, reforçaria o cenário de alta no curto prazo, podendo buscar a região de topo mais próxima aos R$ 54,13. Região que, se for vencida, possibilitaria a extensão do movimento de alta em direção à região dos R$ 56,40. Falamos em ambos os casos de um upside, ou seja, de ganhos potenciais, de aproximadamente 5,90% e na sequência de 10,40%. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Vamos, ativo que vem consolidando a formação de topos e fundos ascendentes no seu gráfico diário. Tecnicamente, o cenário aponta para teste de suporte na região dos R$ 8,20, possibilitando a consolidação de fundo e podendo ser visto como formação de um novo gatilho de compra para o curto prazo. Na confirmação desse cenário, teríamos como objetivo ou resistência mais próxima a região dos R$ 9,19. Topo que, se for rompido, abriria espaço para o nível dos R$ 10,06. Falamos em ambos os cenários de um upside, ou seja, de um ganho potencial de aproximadamente 11% para o primeiro objetivo e na sequência de 21% no segundo objetivo. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.